Olá, queridos amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês e sempre é um motivo de grande alegria podermos estar estudando a palavra de Deus juntos. Desejo que a paz do céu esteja aí com você, com a sua família, e que você esteja cada dia mais se aproximando do Senhor. Hoje nós vamos estudar juntos aqui um pouquinho do livro de Isaías, mas antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero orar com você. Santo Deus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tem derramado em nossa vida. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos do nosso caminhar rumo ao céu. Te peço uma bênção toda especial sobre todas as pessoas que vão ouvir esta mensagem. Que esta mensagem leve esperança e paz ao coração de cada um. Tudo isso nós entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 9, nós vamos ver ali uma mensagem especial de Deus para o povo de Israel e também para nós. Ali diz o seguinte: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis, aqui está o vosso Deus. Queridos, como é bom saber que o nosso Deus, ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, nos ajudando a se aproximar dele. O povo de Israel era um povo que Deus tinha escolhido para ser um anunciador de boas novas. Esse povo deveria anunciar em alta voz às outras nações a mensagem da bondade e do perdão de Deus. Esse foi um momento da história em que o povo de Israel, mais uma vez, deixou de confiar em Deus e passou a confiar em si mesmo. E por isso, eles estavam sofrendo as consequências do seu erro. Foi nesse momento da história onde o povo de Israel estava passando por uma dificuldade tremenda e achava que Deus não estava mais com eles, que Deus chamou um jovem, chamou o profeta Isaías para uma missão especial. A missão de Isaías era advertir os reis, era advertir o povo e também confortar esse povo, dizendo que Deus estava no meio deles e que a sua glória encheria toda a terra. Queridos, hoje não é diferente. Deus, ele está no nosso meio e a glória dele enche toda a terra. Nesse tempo, o povo de Israel, eles estavam cobertos de trevas espirituais. Eles estavam ali com uma ideia errada sobre o caráter de Deus, uma compreensão errada sobre o caráter de Deus. Satanás havia levado Israel a crer que o autor do pecado, o autor do sofrimento e da morte, era o nosso Criador, era o nosso Deus. Estava confundindo a mente do povo. Agora, na mente do povo de Israel, eles acreditavam plenamente que o Deus de Israel, o nosso Deus, é um Deus duro, é um Deus exigente, um Deus mal disposto a receber o pecador quando ele está sofrendo. O nosso arqui-inimigo, queridos, fez eles acreditarem que a lei de amor pela qual o céu é regido é uma restrição imposta à felicidade do homem. Ele fez eles acreditarem que a lei de amor do céu é um fardo. Fez acreditarem também que é um pesado jugo do qual deveriam estar felizes por se verem livres desta lei. Queridos, é assim que o inimigo trabalha. Ele nos leva a pecar contra Deus e depois quer nos convencer de que o culpado sobre os nossos pecados é o nosso Deus. Satanás, ele trabalha para tirar as pessoas do caminho do céu. Por isso, queridos, devemos estar sempre andando com o nosso Deus. O povo de Israel havia perdido de vista o verdadeiro caráter de Deus e começaram agora a adorar
os falsos deuses e a cometerem atrocidades diante do Criador. Por isso, eles ficaram sem desculpas diante de Deus. Mas Deus, Ele nunca abandona o seu povo. Ele não se esqueceu de Israel. Ele estava ali para ajudá-los nesse momento difícil da vida deles. Não raro, queridos. Deus havia se revelado a eles como um Deus cheio de compaixão, um Deus piedoso, um Deus sofredor, um Deus grande em misericórdia e em verdade. Nós podemos conferir isso no livro dos Salmos, no Salmo 86, no verso 15. Ali está falando desses atributos maravilhosos do nosso Deus. O livro de Oséias também, no capítulo 11, no versículo 1, fala um pouco mais ali desse amor de Deus por Israel. Ele diz que quando Israel ainda era menino, Deus já o amava. Quando a nação de Israel ainda estava se formando no Egito, Deus já o chamava de seu filho. Em toda a angústia do seu povo, queridos, Deus não o abandonou. Deus também ficou angustiado, e porque o amor dele era tão grande por Israel, ele libertou Israel da escravidão egípcia. E assim ele faz conosco. O amor dele por nós também é tão grande que hoje ele nos liberta da escravidão do pecado. Ele tomou Israel pela mão e o conduziu em segurança. E hoje ele nos toma pela mão e nos conduz em segurança rumo ao céu. Esse é o nosso Deus e nós precisamos acreditar, precisamos buscar e estar perto dele todos os dias, e ele fará a diferença na nossa vida. Ele cumpriu fielmente a promessa que tinha feito ao seu povo lá no Êxodo, lá no passado. No livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 14, ele fez uma promessa ao povo de Israel, dizendo que a presença dele iria com Israel. E realmente, Deus esteve com Israel o tempo todo, cuidando do seu povo. E a presença dele também está conosco hoje. Devemos acreditar que assim como a presença de Deus estava com o povo de Israel, ela também está conosco constantemente. Deus anda ao nosso lado sempre, queridos, sempre querendo nos ajudar, sendo um Deus longânimo, um Deus misericordioso, um Deus perdoador e um Deus tardio em irar-se. Queridos, segundo o livro de Números, no capítulo 14, versículo 20 e 21, Isaías 6, verso 3, Deus diz que tão certo como ele vive, a glória dele encheria toda a terra. E a glória de Deus, queridos, representa o caráter dele, representa o terno amor dele por nós. Também a sua misericórdia e a sua bondade que ele faz passar diante de nós constantemente. Nós devemos acreditar e confiar sempre que Deus, ele está pronto a nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Ele está conosco, ele não se afasta dos seus filhos. Por isso, ele pede para cada um de nós, ele nos aconselha hoje: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem os seus pensamentos maus, e se converta ao Senhor, que se compadecerá de você. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Isaías capítulo 55, no versículo 7. Queridos, um dia os juízos de Deus virão sobre os que não o aceitarem, virão sobre aqueles que rejeitarem a Jesus, assim como veio ao povo de Israel na antiguidade. Pela desobediência do povo, eles foram levados cativos e sofreram muito por não terem escolhido o Senhor enquanto ele estava perto. Amigos, hoje também Deus está nos fazendo um convite para deixarmos o caminho mau e voltarmos para ele enquanto é tempo. Se escolhermos andar do lado do nosso Salvador, ele nos dará forças quando estivermos cansados. Ele nos animará
quando não tivermos nenhum vigor. Com Jesus, queridos, andaremos na caminhada da vida e não nos fadigaremos. Correremos por ela e não nos cansaremos, porque Jesus estará nos fortalecendo sempre. Ele diz a cada um de nós hoje: não temas, aceite o meu chamado, aceite o meu convite. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta do seu coração, eu vou entrar e vou cear com você. Eu serei contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu sou o Senhor seu Deus e te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 41, verso 10 e 13. Queridos, Deus hoje está em busca dos seus filhos. Ele está esquadrinhando a terra, procurando com a sua lanterna em todos os lugares escuros da terra onde os seus filhos estão presos nas trevas do pecado. Ele quer iluminar o nosso caminho para que nós possamos enxergar as armadilhas que o inimigo coloca à nossa frente. Por isso, amigos, devemos deixar ele nos encontrar enquanto ele está perto. Queridos, Deus quer estar perto de nós todos os dias. Mas será que nós queremos estar perto dele? Será que hoje estamos escolhendo o caminho do Senhor? Ou estamos fazendo como o Israel antigo, escolhendo o nosso próprio caminho? Será que estamos vagueando para longe de Deus, enquanto Ele está perto de nós? Será que estamos banqueteando com os frutos das transgressões da nossa vida? Amigos, não brinque com o pecado. O pecado é perigoso e ele pode te destruir. Afaste-se do pecado enquanto é tempo e chegue perto do Deus que está do seu lado, que quer te ajudar a ser um vencedor. Aquela voz que há muito tempo nos fala ao coração, mas que às vezes não damos ouvido, ela chega distinta e clara, dizendo para nós nos levantarmos e andarmos enquanto é tempo junto com Cristo. Porque, queridos, aqui não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. O céu é o nosso lugar. Nós estamos apenas de passagem nesse mundo de pecado. Mas um dia o pecado terá fim e nós vamos voltar para a casa do Pai. E Ele está de braços abertos, esperando por mim e por você. Decida-se hoje ao lado de Cristo e Ele vai ajudar você a se tornar um vencedor. Ele vai ajudar você nessa caminhada cristã rumo ao céu. Hoje, amigos, o chamado ao arrependimento está soando com clareza para todos nós. Podemos ouvir a voz do Espírito Santo nos dizendo: aceite a Jesus como seu Salvador. Ele te remiu, Ele te salvou, Ele te comprou com o seu próprio sangue. Ele sofreu o sofrimento que era para você sofrer. Ele morreu no seu lugar. Vá a Ele e ouvir hoje o que Ele tem a te dizer, e a sua alma viverá. Amigos, não atenda à sugestão do inimigo de persistir longe de Cristo até que você tenha se tornado bom o suficiente para ser aceito por Deus. Não atenda a essa sugestão do inimigo. Se você esperar ser bom o suficiente, isso nunca acontecerá. Porque bom, querido, só tem um, que é Deus e que nos ajuda a vencer. Quando Satanás apontar para você, acusando os seus erros e os seus pecados, repita a promessa do Salvador: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus não lança ninguém fora. Ele está pronto a te ajudar. Ele está pronto a te apoiar nas dificuldades da sua vida. Ele está do seu lado. Diga ao inimigo que o sangue de Jesus o purifica. Faça a oração que Davi fez. Purifica-me, Senhor, e ficarei limpo. Lava-me, Senhor, e ficarei mais alvo que a neve. Queridos, Deus quer nos purificar, mas precisamos dizer sim para Ele, porque Ele
respeita as nossas escolhas. Deus é o Deus da segunda chance. Ele amou tanto a Israel que lhes deu várias oportunidades. E o seu amor por nós também é tão grande que ele ainda está nos dando oportunidades de aceitá-lo como Salvador pessoal. Vamos decidir hoje por ele, enquanto ele ainda está perto. Jesus quer salvar você. Jesus quer salvar a sua família, mas você precisa dizer sim para ele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e te dê muita paz, muita saúde e muita felicidade ao lado dele. Esse é o nosso desejo para você e para a sua família. Vamos orar a esse Deus maravilhoso. Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós. E por isso nós te pedimos que nos ajude a permanecer sempre andando no caminho da verdade, até que o Senhor venha nos buscar. Muito obrigado por tudo. Entregamos esta oração em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.